Disseram certos críticos que não passo de um limitado romancista de Creio que é verdade e orgulho-me de ser o porta-voz dos mais despossuídos. Disseram-me também que tenho a paixão da mestiçagem e dizem-no com uma raiva racista. Honro-me infinitamente de ser o romancista da nação mulata do Brasil. Creio que, querendo ofender-me, esses críticos me exaltaram e definiram. Olá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Tocaia Grande do Jorge Amado, né? O Tocaia Grande, A Face Obscura. Bem, o pessoal que me segue deve estar estranhando um pouco o local, né? Eu, como não consegui imprimir a minha resenha hoje, né? Que era quando eu queria fazer essa resenha para vocês, eu precisei ver pelo computador, então eu prefiro fazer no escritório do que lá onde, na biblioteca, vamos dizer assim, que aí eu consigo ter acesso pelo computador, né? Eu não consigo fazer o vídeo sem ter um roteiro. E esse roteiro nada mais é do que a minha resenha escrita que eu faço. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa resenha, basta você ir lá no meu blog, no Recanto das Letras. O link para essa resenha escrita, ela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Só toma cuidado para você não tomar spoiler. Aqui no vídeo eu ainda tento ter um pouco de cuidado. Eu falo às vezes mais do que deveria. No entanto, os pontos principais, que eu considero principais pelo menos, não vão cair diretamente aqui no vídeo, vão lá para o blog. Então, se você não quer tomar muito spoiler, né, do começo ao fim da leitura, não leia a resenha escrita lá no blog, tá? Caso você também queira, após a leitura, após a resenha desse vídeo, enfim, querer adquirir esse exemplar que eu consegui, que eu adquiri, é só você ir no link também que vai estar aqui embaixo, no link da Amazon. Lá você consegue comprar esse livro, se eu não me engano, com 15% de desconto, tá? E aí você também ajuda aqui o canal a se manter na plataforma. Esse link ele vai estar tanto na descrição do vídeo, como ele vai estar também no primeiro comentário fixado. E aproveitando a deixa, né, vamos conversar sobre os próximos livros que eu vou resenhar aqui no canal. Bem, eu vou falar, a gente está fazendo a leitura do Jorge Amado. O Jorge Amado foi o último escritor clássico que nós tiramos da garrafa literária, né? O link desse vídeo vai estar aqui em cima nos cards, tá? Ele vai aparecer aqui no cantinho. E também nós estamos resenhando esse ano toda a saga das Crônicas do Gelo e Fogo, né? Do George R. R. Martin. Então logo vai ter a resenha do Festim dos Corvos, do George R. R. Martin. E também tem o Jorge Amado. O Jorge Amado provavelmente ele vai ser o ano inteiro. Então daqui até pro final do ano, o único escritor clássico que nós vamos trabalhar aqui no canal vai ser o Jorge Amado. Então, próxima retiragem da garrafa, provavelmente só o ano que vem ou no final desse ano, tá? Bem, os próximos livros que eu vou resenhar, que não são do Jorge Amado e também não são das Crônicas do Gelo e Fogo, eu vou deixar aqui pra vocês. O primeiro deles é um livro muito interessante, mas eu vou deixar pra falar com vocês sobre ele somente no vídeo dele, né? Mas pelo título, e se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre o que se trata um pouquinho, podem ver. Esse livro é O Clone de Cristo, né, do J.R. Langford. Então, esse livro ele me chamou muita atenção quando eu estava andando, né, por uma livraria aqui em São Paulo. Eu acabei pegando ele e eu acabei colocando ele para as próximas leituras aqui do canal. Então, muito provavelmente, logo a gente já tem uma resenha dele aqui no canal também. E vamos falar um pouquinho de magia. Esse livro eu adquiri na última Bienal, lá na Bienal de 2018, aqui em São Paulo, né? Eu queria deixar para trabalhar ele no mês de outubro, né? Que eu faço o mês da bruxaria, o mês da magia, etc. Mas eu acabei pegando ele para ler também. Então ele também vai ter uma resenha logo aqui no canal. Esse livro se chama Alma Celta, tá? É esse daqui, é esse exemplar. É um livro extremamente interessante. Eu comecei a leitura dele ontem. Não posso falar muita coisa ainda, mas só para vocês terem uma ideia, tem bastante conteúdo. Ele é todo ilustrado e fala muito da cultura celta, tem muita informação e é uma ficção. Mas enfim, cada um desses livros a gente vai deixar para falar nas suas respectivas resenhas, não é mesmo? Então vamos lá para a resenha do Jorge Amado. Esse aqui é o Tocaia Grande, A Face Obscura. Tudo indica que foi o último livro escrito pelo escritor Jorge Amado.
E além de ser o último livro, esse livro foi escrito por ele num período de mudança ideológica e política muito forte na vida de Jorge Amado. Por quê? Quando ele escreveu esse livro, ele já tinha deixado de ser um comunista, né? Ele se decepcionou quando ele viu, né, as atrocidades e todos os conflitos, né, praticados pelo stalinismo, e ele viu que é lógico que há uma diferença, mas também não há tanta diferença assim com o nazismo, a ideologia nazista. Então, ele se distanciou do Partido Comunista, né? Se distanciou da própria ideologia comunista. Tem um vídeo dele aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição, que sai da boca dele mesmo, dizendo que ele se decepcionou demais com o comunismo, e enfim, né? Só que mesmo assim, ele não deixou de defender as minorias, ele não deixou de denunciar as desigualdades, os abusos, enfim. Isso que eu achei muito curioso, porque isso nos deixa uma lição de que para você defender uma causa justa, você não precisa ser filiado a nenhuma ideologia, a nenhuma ideia, muito menos a nenhum partido. O nome completo dele era Jorge Leal Amado de Faria, mas ele ficou mais conhecido ainda pelo nome de Jorge Amado. Esse exemplar que eu li, ele é da coleção Folha, foi publicado no ano de 1984. Eu demorei praticamente um mês, 29 dias para ler esse livro, muito embora é uma leitura, é um livro, não é muito grosso, mas ao mesmo tempo não é fino, né? Mas também teve alguns momentos aqui que eu fiquei um pouquinho entediado, enfim, então eu deixava um dia ou outro passar sem ler, e isso pode ter atrasado um pouquinho o meu plano de leitura em relação a esse livro. Mas enfim, eu gostei e a gente já vai conversar sobre. Esse daqui é o que muito costumam chamar de romance social nordestino, né? Esse livro, ele é um livro da segunda fase do modernismo, muito embora ele tenha sido publicado no ano de 1984. Uma coisa que nós devemos ter em mente é que nesse período literário, né, nesse período histórico das artes, da cultura, etc., todos os artistas, no nosso caso especialmente os escritores, eles estavam muito preocupados em falar sobre os problemas sociais de seu tempo. E o Jorge, eu não sei quanto aos demais livros, esse foi o primeiro livro que eu li do Jorge Amado. Inclusive, eu me peguei, conforme eu estava lendo, né, esse livro dele, eu me peguei refletindo sobre o porquê nunca foi uma leitura solicitada no ambiente escolar e também até mesmo no ambiente universitário, no ambiente acadêmico. No ambiente escolar, depois da leitura eu consegui entender o porquê, não teria muita lógica. Mas no ambiente acadêmico, eu lembro que na época da faculdade, ele foi um dos escritores que não apareceu nas disciplinas literárias. E eu tenho uma dúvida, né? Inclusive eu peguei alguns livros que eu tenho de estudos de literatura, e um deles, que infelizmente eu não trouxe aqui agora, quando eu peguei para pesquisar a história de Jorge Amado, enfim, nesse livro, era uma página e meia de um escritor com uma obra tão gigantesca, né? Então são coisas que a gente precisa refletir um pouquinho. Esse livro faz parte, né, do que muitos costumam chamar da obra amadiana de O Ciclo do Cacau. E nessa categoria dos livros do Jorge Amado, ele vai nos transportar, né, através da sua ficção, para toda a história, né, para todo o ambiente do sul da Bahia, aproximadamente lá pelo século XX, né, pelo início do século XX. E o ambiente físico da obra vai ser uma cidade fictícia criada pelo Jorge Amado, que é Irisópolis, mais conhecida como Tocaia Grande. Essa cidade, todo o enredo da história vai ser construído mais ou menos ali pelo início do século XX. Beirando ali essa cidade, segundo ele próprio, e a gente vai se deparar muito no livro, essa cidade fica próxima ali nas redondezas de Ilhéus, Itabuna, cidades reais do estado da Bahia. Esse romance teve a sua trama adaptada para a telenovela na extinta emissora, né, a Manchete. Ela foi exibida em outubro de 1995. Esse romance ele vai começar com a fundação de uma cidade, né, a cidade de Irisópolis. A fundação de uma cidade que ela nasce a partir de uma tocaia, né, a partir de uma emboscada. Então, a partir de uma cilada, essa cidade começa a se formar. Essa emboscada é planejada pelo coronel Boaventura, né, contra o seu rival, que é o Elias Daltro. Então, no momento que eles estão ali numa disputa de terras, cada um se achando dono daquela imensidão de terras, cada um querendo tomar aquela imensidão de terras, enfim, toda essa guerra política, o coronel Boaventura, ele contrata, né, na verdade ele já tem um jagunço, né, vamos dizer que é um matador de aluguel, um faz tudo, que é o
capitão, depois se tornaria capitão, Natário da Fonseca. Esse capitão ele acaba matando todos os outros jagunços do coronel Elias Daltro, fazendo com que o coronel Boaventura acabe de fato ganhando essa disputa. E o que ele deixa prometido para o coronel Natário da Fonseca é que, se ele realmente conseguisse liquidar esses jagunços, ele não somente lhe daria uma parte daquela terra, enfim, pro capitão Natário da Fonseca cultivar cacau e, enfim, né, ter a sua vida a partir dali, como lhe daria também o título de capitão da Guarda Nacional, que é um título de muito prestígio, de muito poder, e, enfim, uma coisa que o capitão Natário da Fonseca, ele planejava muito. De fato, ele consegue, muito esperto, muito habilidoso, enfim, ele consegue liquidar todos esses outros jagunços do coronel Elias Daltro. Ele ganha essa parte da terra, de terras ali, e acaba se tornando um capitão, né? Engraçado que ele já passou de tudo, de jagunço a bandido, se torna capitão da Guarda Nacional. E ali ele vai plantando cacau e enfim. E toda a história ela vai girar em torno desse pequeno pedaço de terra que ao pouco vai atraindo imigrantes, vai atraindo mais personagens, vai atraindo mais e mais pessoas. Um lugar sem nada que aos poucos vem um comércio aqui, vem uma coisinha ali, até que se torna de fato uma cidade. O coronel Boaventura, ele é casado com a dona Ernestina, uma senhora já espírita, enfim, muita coisa tem aqui para falar dessa personagem. E eles têm um filho que é o Venturinha, que vai ser um dos personagens mais importantes do livro. Já o capitão Natário da Fonseca, muitos acreditam que ele tem o dom de ler o pensamento, de ver o futuro. E de fato, tem uma coisa meio estranha nele, tanto que ele vê, quando ele está ali, onde é só mato e tal, ele consegue ver e fala isso, né, verbaliza isso, que ali se tornaria uma grande cidade, tão grande quanto Ilhéus, Itabu, né, e por aí vai. E no final do livro a gente percebe que várias previsões que ele faz, né, ele acaba acertando, não somente em relação à fundação e o desenvolvimento de Tocaia Grande, como vários outros aspectos, até mesmo da própria vida de outros personagens. Então tem essa característica muito importante nesse personagem, que também é um dos personagens principais da história. É engraçado porque, assim, cada personagem tem um papel muito próprio aqui nesse livro. Então, cada um tem uma característica, uma personalidade, e conforme eles vão chegando ali na região de Tocaia Grande e a sua maneira ajudando a construir esse local, você vai percebendo as semelhanças que alguns têm com os outros, e enfim. Bem, continuando a falar um pouco sobre o capitão Natário da Fonseca, ele vai ser muito contraditório. Por quê? Para alguns ele é um bandido, né? Ele é um ser desalmado, enfim, né? Um vilão, vamos dizer assim. Para outros ele já é um capitão um capitão valente, uma pessoa bondosa, e especialmente para mulheres, para as mulheres ele é um objeto de muita cobiça, né? Então ele é um personagem muito contraditório. Ele tem uma afilhada que é a Bernarda. A Bernarda, desde pequenininha, ela foi morar com ele, com a mulher dele, a dona Zilda. A Bernarda, ela sofria abusos, inclusive isso é detalhado com muita clareza pelo Jorge Amado no livro. Ela sofria estupro, né, ela era estuprada pelo pai. E em seguida a mãe acaba ficando acamada, morre e ela foge. Acaba sendo encontrada pelo capitão Natário da Fonseca e acaba vivendo, sendo criado por ele e por dona Zilda. No entanto, o que vai acontecer aqui? O capitão Natário da Fonseca, ele vai ter uma relação meio que paternal, mas ao mesmo tempo sexual com ela. E eles vão ter práticas sexuais, só que ele não tem a mínima dor de consciência, e ela, mesmo vendo ele como um pai, ela tem também uma paixão por ele como um homem. Então essa relação dos dois é um pouco contraditória ali. E você consegue, eu pelo menos eu senti muito essa dualidade, essa contradição, especialmente no personagem dele, que ao mesmo tempo via aquela moça como filha, mas também via ela como uma mulher. Eu senti muito essa dualidade, essa contradição nesse personagem. Outro personagem que entra na narrativa, que é muito importante, é o amigo do capitão Natário da Fonseca, o libanês Fadu Abdallah. O Fadu Abdallah, ele tem meio que uma premonição divina que ele tem que ir para aquele local construir um comércio, enfim, porque ali vai estar o destino dele. Segundo a crença dele, Deus deseja que ele vá para lá. E de fato, ele é um dos primeiros a ir para Tocaia Grande e construir
um tipo de comércio, assim. Acho que o comércio dele foi o primeiro que chegou. O personagem do Foda Abdala tem nas lembranças a imagem de Gazinha Butiá, né, que tenta perturbar a cabeça dele o tempo todo. Ela aparece em vários momentos da narrativa, nos sonhos dele, nos pensamentos dele, parece até mesmo um fantasma. Vai entrar também na história o personagem do Tição, né, ou Castor Abduin, mas ele é mais conhecido como Tição. Ele acaba indo para Tocaia Grande de uma forma meio inusitada, assim. Primeiro, ele, bem lá longe onde ele morava, ele acabou se envolvendo com a esposa de um barão, e não contente, ele se envolveu também com a amante desse barão ao mesmo tempo. Então ele estava pegando a mulher e a amante do barão. Lógico que isso não agradou esse barão. Ele foi tirar satisfações, enfim, até mesmo porque ele era um escravo desse barão. E ele acaba agredindo o próprio proprietário, né? E aí ele acaba fugindo de lá e a vida vai levando de um jeito aqui, outro ali, ele acaba caindo em Tocaia Grande. O Tição, ele é filho de Xangô, e isso é muito importante lembrar porque isso é uma das principais características das obras amadianas. A maioria dos personagens de Jorge Amado, eles são filhos de algum determinado orixá. A presença da crença iorubá, das religiões afro, enfim, nas obras amadianas são muito fortes. Então, a maioria dos personagens são filhos de um determinado orixá. O que é muito interessante é que você vê realmente características que fazem parte dessas crenças, dos filhos dos orixás, nos personagens, que é o caso do Tição. Então é muito curioso a forma como o Jorge Amado ele vai trabalhando tudo isso. Ferreiro muito habilidoso, né, como o Tição de fato ele era, ele cria raiz em Tocaia Grande, e ali ele fica não somente trabalhando como ferreiro, mas ele também vai construindo as ferramentas dos orixás, enfim. Ele, junto com o Fadu Abdala, junto com o Capitão Natário da Fonseca, vão formar um trio muito importante ali na região de Tocaia Grande. Aos poucos, aquele local que era só mato, né, não havia nada, com a chegada do Fadu Abdala, com a chegada do Tição, e enfim, vai cada dia mais tomando rumos de cidade, até que chega um momento que ela começa a atrair mais e mais imigrantes dos vários cantos, e enfim. Tem uma parte aqui que eu queria compartilhar com vocês. Ela fica na página 71, que o Jorge Amado ele vai explicar um pouco pra gente como que foi esse processo de chegada, né, desses imigrantes. Então ele vai dizer assim na página 71. Em busca de trabalho e de fortuna, descia do norte, subia do sul, para o novo Eldorado, uma vária e sôfrega humanidade. Trabalhadores, criminosos, aventureiros, mulheres da vida, advogados, missionários dispostos a converter gentios. Chegavam também do outro lado do mar árabes e judeus, italianos, suíços e alemães. Então vai atraindo mais e mais personagens, mais e mais pessoas, famílias, né? E especialmente prostitutas, tanto que um dos comércios principais de Tocaia Grande vai ser exatamente os casebres, né? As casas de prostituição, e enfim. E as personagens que são as prostitutas, em sua maioria, elas são assim incríveis. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, gente, é que essa principal mudança, né? A evolução mesmo de Tocaia Grande, ela só vem ocorrer quando as famílias sergipanas vão imigrar para Tocaia Grande. Eles são os primeiros, né, a imigrar para Tocaia Grande, no sentido de família mesmo, né? Prostitutas, enfim, iam muito antes. Mas famílias, tal como nós já conhecemos, né? Elas foram imigrar para lá. E as primeiras delas foram as famílias sergipanas. Então, todo esse processo de construção de cidade e tal tem uma relação muito forte com os sergipanos têm uma participação muito forte no processo de construção de Tocaia Grande. Como eu já tinha comentado com vocês, um dos personagens principais da obra é o Venturinha, né, que é o filho do Coronel Boaventura com a Dona Ernestina. O Venturinha, ele é um estudante de Direito, inclusive ele se forma, e o sonho do pai dele, né, do Coronel Boaventura, é que ele venha, né, para a cidade natal dele, enfim, tomar conta dos negócios da família. O pai pensa em colocá-lo como intendente lá de Itabuna e tal, e até mesmo ver para ele um cargo de político, né, como deputado, e enfim. Outra coisa também é que ele queria que o filho tomasse conta das questões jurídicas, né, de justiça, de lei, né, da família. Só que não é isso que acontece. O Venturinha, ele se aproveita dessa boa vontade do pai, né, desse amor por ele ser um filho único, e passa a maior parte do livro fora de toda essa região. Então ele vai passar a maior parte do tempo no Rio de Janeiro, alegando para o pai que está estudando. Assim que ele termina a faculdade, o pai acredita que já foram seus gastos e agora vai ter algum lucro.
Ele não tem esse lucro, ele não tem esse retorno, porque o filho inventa ali uma história que tem que estudar, conseguir um segundo diploma e tal. Só que na verdade ele está ali somente usufruindo do dinheiro da família, usando esse dinheiro pra noitada, pra bebida, pra prostitutas, e enfim. É um cara bem boêmio, assim. E ele vai ser assim no livro todo, tá? Você que tá lendo ou for ler, não pense que vai haver uma mudança positiva nele. Muito pelo contrário. A mudança que a gente vai encontrar no personagem do Venturinha é uma mudança extremamente negativa quando a gente chegar no final. Eu não vou dar spoiler aqui, mas se preparem, porque é realmente o personagem, assim, odioso. E uma coisa, gente, que dá muita dó, no meu ver, foi ver a decepção corroendo o Coronel Boaventura, assim, em relação ao próprio filho, né? Chego lá pro final da obra, ele vai percebendo quem é o filho de verdade, que o filho não é isso que ele pensava. Ele começa a perceber que o filho tem alguns problemas ali de caráter, de personalidade e por aí vai. E essa decepção fica tão clara que chegou a me doer um pouquinho, assim, sabe? Ele chega até a se envergonhar quando ele começa a comparar o Venturinha com os filhos de outros coronéis ali e tal, que não se formaram em direito, né? Outros sim, outros não, mas alguns até escritores que o escritor sempre foi mal visto na sociedade, especialmente naquela época. Mas mesmo ele comparando o filho dele, que se formou e etc., com esses personagens, né, secundários, ele se envergonha. E ele vai se envergonhar ainda mais quando ele reconhece que o Capitão Natário da Fonseca foi, de fato, seu verdadeiro filho, né? Ele foi mais filho seu do que o seu próprio sangue. Bem, então, a partir desse momento, a gente vai ter vários e vários acontecimentos ali. A cidade de Tocaia Grande vai passar por uma enchente, e essa enchente vai devastar toda a região, vai devastar tudo, vai destruir todas as casas, enfim, vai destruir tudo. Inclusive, essa enchente me lembrou, assim, a forma como o Jorge Amado foi narrando isso, me lembrou muito as enchentes que ocorrem, né, nas cidades brasileiras e, enfim, a destruição que isso causa e etc. E me lembrou também um pouco a questão da cidade de Brumadinho, né, recente, foi inclusive nesse ano, em 2019, que aconteceu. Então, assim, me lembrou bastante coisa. Vai ter uma enchente, ela vai destruir tudo, e mesmo destruindo tudo, mesmo acabando com tudo, o povo vai conseguir se reerguer e reconstruir a cidade de Tocaia Grande ainda melhor do que ela fora da primeira vez. Agora, gente, o que não pode passar despercebido é como a crítica que tem por trás dessa enchente. A gente percebe que nessa enchente, os únicos prejudicados de fato são os pobres, né? Os verdadeiros construtores, né, da cidade de Tocaia Grande. Os ricos, eles não foram nem um pouco prejudicados. Então isso pode nos fazer refletir sobre aquela ideia, né, de trabalho e, enfim, sobre você sempre... Você é um trabalhador, você luta, você almeja, você sonha com um futuro melhor, você imigra até mesmo para um outro país, um outro estado, longe da sua família, em busca, né, de fazer vida, de crescer, e enfim. E muitas vezes não é isso que acontece, pelo contrário, né? É como se você já tivesse uma predestinação em ser pobre, então o lado mais fraco, então tudo que acontece vai cair para você, né? E o lado mais rico, que é o lado mais forte. Então você percebe uma pequena crítica ali nessa questão da enchente. Aí depois, nem bem eles se recuperam, né, dessa enchente, vem uma febre, e essa febre ela vai matar muita gente, muitos dos personagens principais, e assim, é muito triste, gente. Tem cenas assim que você chega a quase chorar. Depois da enchente, então, enchente é como se fosse aquelas pragas do Egito, sabe? Você tem a enchente, você tem a febre, né? Que eles chamam ela de febre sem nome, mas você percebe que se trata da febre amarela ali. E aí você vai ter, depois de tudo isso, como uma das poucas coisas que não foi construída na cidade de Tocaia Grande, já que tinha praticamente tudo, né, que era necessário. Quase pro final do livro chegam os freis com a missão de catequizar, de levar um pouco, tirar o pecado daquela cidade pecadora, como eles falam, porque os casais que estão ali não são casados, as crianças não são batizadas, etc. Então ali você vai percebendo várias críticas. Esse processo que foi os freis para a cidade de Tocaia Grande me lembrou muito o próprio processo de colonização, né, daquele Brasil, especialmente a questão dos jesuítas quando eles vieram para cá para catequizar os índios, e os conflitos religiosos, né, de crenças, que essa mistura, essa tentativa de
de cristianização, né, de catequizar, acabou causando na história. Agora, gente, o fim desse livro é uma coisa que não tem explicação. Assim, muitos vão perguntar, você acha ruim, você acha bom? Eu não tenho problemas com fim trágicos, pelo contrário, um dos escritores que eu mais gosto é Shakespeare, né, que é o pai, né, das tragédias, enfim. Mas eu confesso que eu não esperava as coisas que aconteceram no final desse livro. Assim, foi muito surpresa pra mim. E eu não sei o que tá acontecendo, que nos últimos tempos eu ando pegando esses livros assim, sabe? Esses livros que, tipo, as pessoas que eu gosto morrem, a história não termina como eu gostaria que terminasse. Então tá virando meio que... esses livros estão sendo meio que atraídos pra mim. Mas enfim, né? Não vou dizer o que aconteceu. Se você quiser, você vai lá, você lê o livro. Se quiser ter uma visão mais rápida, dá uma olhada na resenha escrita, que lá vão ter todos esses detalhes. Mas se a sua intenção for ler o livro sem tomar muito spoiler, não leia a resenha escrita, e eu tentei ao máximo não dar spoiler aqui nesse vídeo. Então agora a gente vai para outra etapa do vídeo, que é onde eu dou as minhas opiniões. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, tá? Provavelmente já deve ter ficado. Bem, Tocaia Grande, A Face Escura é uma tentativa do Jorge Amado de reatar, né, a história da zona do cacau no sul da Bahia, a partir dos personagens responsáveis, né, por construir riqueza, mas que não obtiveram sucesso, não obtiveram bens, né, não enriqueceram. Na verdade, eles enriqueceram outras pessoas e não a si mesmos. Bem, como nós sabemos, por volta de 1950 ali, o Jorge Amado ele se decepciona do comunismo e acaba saindo do Partido Comunista, e ali ele acaba meio que se desvinculando um pouco daquele famoso romance proletário, né? Que é aquele romance, podemos até dizer outros romances dele, que tem muita aquela crítica ao capital, né? Aos donos de capital e blá 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 blá. Contudo, o escritor, o Jorge Amado, ele não vai abandonar a sua escrita denunciadora, né? A sua escrita que denuncia as desigualdades, enfim. E é isso que eu falei no início do vídeo para vocês, que eu achei muito curioso. Ele consegue nos mostrar que mesmo você não sendo de uma determinada ideologia, enfim, isso não te impede, coisa que nós não estamos conseguindo ver hoje em dia, de você defender o correto. Né? E tem coisa, gente, mas o que é correto, o que é errado? Tem coisas que são muito claras, né? Qualquer ideologia que não defenda a vida, né? Que não defenda a igualdade, a justiça, etc., ela não é justa. Então, assim, não adianta você defender isso e falar que o certo é você relativizar o certo e o errado. Tem coisas que são muito claras e, enfim. Então, você não precisa ser de um determinado partido ou de uma direção política, e, enfim, para defender o correto, defender o justo, defender a igualdade. E o Jorge Amado ele consegue nos mostrar muito isso, especialmente após o momento que ele se desvincula do Partido Comunista, que ele se decepciona com o stalinismo e com todas essas ideologias da esquerda da época. Outro detalhe é que hoje eu entendi o porquê o Jorge Amado ele nunca foi solicitado na escola. Na faculdade eu não entendi o porquê, né? Mas enfim, na escola pelo menos eu entendi o porquê ele nunca foi solicitado. Porque ele tem uma escrita completamente picante. As histórias do Jorge Amado, os personagens do Jorge Amado são extremamente sensuais. Ele fala muito de sexo, e a forma como ele vai expondo as relações sexuais ali, ele fala com muito detalhe. Assim, você vê a cena, você consegue até mesmo, sei lá, se sentir ali naquele momento, né? Então não tem como você dar uma obra dessa para um jovem, para uma criança pelo menos, da oitava, sei lá, né, sétima série, enfim. Um pouco, né, dessa sensualidade, né, de toda essa erotização que tem nas obras do Jorge Amado, a gente pode pegar em vários trechos aqui dessa obra, né, particularmente dele. Mas tem uma aqui que me chamou um pouco a atenção, que eu quero compartilhar com vocês também, que fica na página 54, que é quando a Madeleine, né, a baronesa lá, ela tem um caso com o Tição, e ela faz uma declaração a respeito dele que eu achei um pouco curiosa e erótica. Ela fala assim, olha, o narrador fala na verdade, né? Madeleine fizera duas declarações peremptórias. A. Todos os tenentes-coronéis nascem com irrevogável vocação para corno manso. Nem a mais pateta das esposas pode impedir que cumpram seu destino. E B. Os negros, em matéria de cama, são absolutamente insuperáveis. Essa era a baronesa que tinha um caso com o negro Tição. Então aqui a gente consegue perceber um pouco da erotização que tem
de vários personagens, e nesse livro particularmente, o personagem do Tição, ele é extremamente erotizado. Agora, uma coisa muito importante que tem que ficar clara a esse respeito é que o sexo nas obras do Jorge Amado, ele não é discriminado, né? Ele não é visto como um pecado. Pelo contrário, ele é até valorizado, assim. Então, nesse meio aqui, nessa cidade de Tocaia Grande, por exemplo, o sexo não é visto como uma coisa impura, não é visto como uma coisa pecaminosa. E sim, é tratado com muita normalidade. E aqui também o Jorge Amado, ele ressignificou o conceito de pecado, né? Porque naquela cidade, onde não havia uma moral religiosa, especialmente cristã, o sexo, na verdade, ele não era um pecado, ele era uma prática normal, né? Então, o sexo aqui ele é tratado de uma forma muito natural. E em Tocaia Grande, tanto que no final, quando os freis chegam lá, chamam de cidade do pecado, esse é um dos aspectos, por conta da liberdade sexual que há nos personagens. Outro detalhe é que as personagens femininas do Jorge Amado, elas não são... elas não têm muitas convenções, assim. Elas são muito donas de si, donas do próprio destino. Elas fazem o que elas querem. Elas não se prendem ou limitam as suas vontades em favor da vontade de um homem, por exemplo. E isso a gente vai encontrar em várias passagens de várias personagens, especialmente na fala das próprias prostitutas. Uma dessas personagens, por exemplo, é a personagem da Bernarda, né? Ela tem um caso ali com o Capitão Natário, que criou ela como pai. Ao mesmo tempo eles têm um sentimento meio paterno ali envolvido, ao mesmo tempo eles têm um sentimento amoroso e sexual envolvido, muito sentimento, né, dentro de uma relação só. E ali a gente percebe que mesmo vendo ele como pai, mesmo sabendo que ele é casado com a mãe de criação dela, que ela tanto respeita e gosta isso de fato, ela vai lá e ela faz, né? E ela faz por vontade própria. E quando ela quer sair com outros clientes, e quando ela quer sair com outro homem, né, por dinheiro, enfim, ela sai. Se ela não quer também, ela não sai, né? Só o personagem dela que é assim, ela por gostar muito dele, ela às vezes acaba meio que se rendendo um pouco às vontades dele, mas nenhuma mulher da obra amadiana é limitada, é subjugada pelo sexo masculino. Nós percebemos essa tendência, né, essa característica dela, quando tem um momento ali que o Tição Amendoim, ele a convida para morar junto com ele, como se morar em Tocaia Grande, né, morar junto, é como se fosse um casamento. E aí na página 78, a Bernarda ela vai dizer assim, olha, o narrador, né? Bernarda agradecera e recusara. Estava às ordens para quando seu fador necessitasse, sentisse vontade de dormir com ela, na cama que escolhesse, na cama que preferisse, bastava dar com a mão. Pagaria se quisesse. Deitar com um cidadão tão cortês, homem tão quente e bem servido, dispensava pagamento. Viver amancebada, porém, muito obrigada. Não queria não. Nem com Fadu, nem com ninguém. Fosse com quem fosse. Então aqui a gente percebe esse domínio, apesar de serem mulheres muito humildes, né, nessa região, muito pobres mesmo, né, em vários sentidos, mas elas já tinham esse domínio próprio dos próprios desejos. E tem uma analogia, eu com as minhas analogias, né, que eu faço tanto com obras da literatura quanto com acontecimentos, e enfim, a minha cabeça ela vai viajando quando eu vou resenhando os livros, e enfim, vou lendo os livros, né. E aí tem um momento que o Tição Amendoim, ele se apaixona por o que viria a ser, né, a mulher dele, e aí ele tá lá fazendo um ebó, como se fosse um feitiço, uma magia, porque ele acredita que o amor é uma doença, né, então ele faz uma magia para um orixá lá, e aí ele acaba usando um termo ali que me lembrou um pouco um dos versos do Camões. Essa parte no livro do Jorge Amado, ela tá na página 332. Ele fala assim, ó: enquanto ativava o fogo, Ressu, sem se voltar, perguntou: ebó de simpatia nunca vi tão grande. Ele responde: de saúde. Ela pergunta: tu tá doente? Desde quando? Bem querer também é doença, só que não se vê. Amolece com o corpo do vivente, pior que banzo, um quebranto. E aí, na hora que eu vi essa parte, me lembrou automaticamente aquele verso do Luís de Camões, Luís Vaz de Camões, que ele, amor é fogo que arde sem se ver, né, que ele fala assim, ó: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente e dor que desatina sem doer. Eu li essa parte, automaticamente eu fui remetido para esse verso do Camões. Se tem alguma analogia, se Jorge Amado pensou nisso, não sei, nunca vou saber. Mas eu, pelo menos, eu
pensei exatamente nesse verso do Camões quando eu cheguei nessa parte do livro. Um detalhe que a gente pode atribuir a essa mudança de ideologia, ideológica das questões políticas do Jorge Amado é a forma como ele, por exemplo, ele narra, ele constrói a imagem dos coronéis, né? Percebe-se que nesse livro ele conseguiu, inclusive, construir uma imagem do coronel um pouco mais humano, um pouco mais humanizado, com sentimentos, não tão cruel como, né, costuma ser retratado nas obras. E inclusive nas próximas obras que eu ler dele, antes dessa mudança, né, dele passar por toda essa revolução, né, essa mudança política dele, eu vou conseguir entender melhor como ele retratava os coronéis em comparação com esse livro. Mas aqui a gente percebe que ele tentou retratar os coronéis de uma forma um pouco mais humana, né? E muito provavelmente isso tem a ver com a decepção que ele teve também com a questão do stalinismo, do comunismo e etc. Bem, essa obra eu confesso que eu gostei bastante dela. Teve alguns momentos que eu fiquei um pouco entediado, né? Enfim, eu não tenho muitas críticas no meu ponto de vista, claro, né? Sobre alguma coisa que eu não gostei e tal. Não tem na verdade eu gostei muito mais do que não gostei. Só que um dos pontos que eu não gostei não é a questão dos palavrões que ele fala muito, não é da questão do sexo, não é nada disso. O que eu não gostei é quando ele faz algumas comparações, ele acaba meio que comparando uma relação sexual humana com uma relação sexual animal. Então tem uma parte ali, por exemplo, que ele compara a relação de sexo entre a relação sexual do Capitão Natário com a Bernarda com uma relação sexual de um cão de uma cadela. Então eu achei, pra mim saiu um pouco ofensivo isso, né? Enfim, é uma parte que eu posso falar que não é um ponto negativo, mas que me desagradou. E aqui também o Jorge Amado, ele vai trazer, isso já é uma das coisas que eu achei interessante, ele vai trazer muitas palavras novas, assim, algumas são estrangeirismos, outras são expressões locais lá da Bahia da época e por aí vai. A maioria delas que eu encontrei, que eu anotei, eu não vou dizer aqui pra vocês porque trata-se de palavrão, e a maioria dessas expressões se referem ao órgão sexual, tanto masculino quanto feminino. Então, eu não vou falar aqui pra vocês, só algumas que eu achar não é ofensivo, mas se você quiser ver, você pode ver lá na minha resenha escrita, tá quase no final da resenha, né? Aí, uma dessas que ele fala, algumas expressões são em árabe, né, que são algumas falas do Fadul Abdala. Outra é quando ele fala sobre um termo que se chama ABB, que é o nome do espelho mágico, né, utilizado pelas orixás, lá, Oxum, Iemanjá, enfim. Eu não sabia o nome, eu sabia que elas, né, tinham esse apetrecho, mas eu não sabia o nome disso, né, a origem desse nome, o nome em si. E, enfim, foi uma coisa meio curiosa para mim. Outra palavra também que entrou aqui é a palavra peje, né? Peje, eu não sei como se pronuncia isso direito. É uma expressão em Yorubá que é um local sagrado, como se fosse um altar. Para quem é da Umbanda, é como se fosse um congá da Umbanda, assim, mas é mais voltado para a questão do candomblé, é um local sagrado para o culto dos orixás, e enfim. Outro termo que eu achei muito curioso, que vocês vão se deparar muito com esse termo na fala, no livro do Jorge Amado, em Tocaia Grande, é o termo grapiúna, né? Grapiúna, na verdade, é um termo utilizado pelos próprios moradores lá da região sul da Bahia para designar essa população que compunha a região da zona do cacau. Então você vai se deparar várias vezes com esse termo grapiúna. Grapiúna, eu tive que pesquisar e entender um pouquinho do que se tratava, porque eu não tive e não tenho muito contato com a cultura nordestina, né, do Nordeste, enfim. Então muitos termos, muitas coisas foram muito novas para mim. Primeiro porque é uma questão cultural, né, eu sou daqui de São Paulo, nasci aqui, moro aqui, etc. Não tenho muito contato, então muitas coisas para mim eu não entendo. E outra questão também é porque muitas dessas palavras já caíram até mesmo em desuso, né. Então você precisa de uma certa pesquisa para você entender completamente o que ele quis passar e o que são esses termos. Bem, e o diálogo, né, os diálogos dos personagens são muito cômicos, são muito bonitos, porque o Jorge Amado ele vai trazer o sotaque ao máximo que ele puder nas falas desses personagens. Então, assim, você vai estar lendo, na verdade, as conversas sentindo, né, ouvindo o sotaque desses personagens, esse sotaque bem nordestino, bem forte, né.
Então, assim, e você vê que é um povo de uma simplicidade, de uma humildade muito, muito clara, né? Até mesmo essa questão do sexo, por exemplo, que pra eles é tão banal, é que porque eles não têm essa ideia de profano, de sagrado, e enfim. Então, pra eles são um povo tão simples que todas essas complexidades, né, não existem no vocabulário deles, não existem na vida deles. Bem, gente, essa foi a resenha da vez então. Foi o Tocaia Grande do Jorge Amado, foi a primeira obra do Jorge Amado resenhada aqui do canal, foi o último nome que nós tiramos. Tem muita coisa do Jorge Amado ainda pra gente ler. Eu vou comparar essa obra com muitas outras que forem chegar aqui pra frente. E enfim, como eu falei, caso vocês queiram adquirir esse volume, desse exemplar, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também vai estar no primeiro comentário fixado, tá? Resenha escrita também vai estar aqui embaixo o link caso vocês queiram acessar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.